Aleluias. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deus faça desta noite a melhor noite para nossas vidas. Assim aprove Ele. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Não é essa noite, senão a noite de então termos outra vez um encontro com as aproximações do reino do céu. Significa dizer que a salvação. Nós havemos então de ouvir uma palavra rema, uma palavra a qual vai nos incentivar, vai nos fortalecer, vai nos fazer encontrar de fato o caminho, aquele caminho que Deus preparou, aquele que ninguém outro pode inventar um outro caminho. Jesus disse que eu sou, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Lembram quando Jesus disse assim: vós me chamais de Rabi, que significa mestre, vós me chamais de Rabi? Sim, e chamaste bem, porque eu sou. A nenhum de vós chameis de Rabi, chameis de mestre, a nenhum de vós chameis, mas a mim chameis, porque eu sou. Amém? Então, veja bem, esta palavra, quando então Jesus disse: eu sou, assim como mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está a estrada, aqui está o aparelho da bússola, para que nós então triunfamos e não perdemos a direção. Aqui está um outro comparado, a carta náutica, aonde nós então não perderemos a direção e chegaremos, portanto, então ao destino desejado. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos então ler a palavra dessa noite. Está nesse título que está sobre o nosso celular, capítulo 8 do livro aos Romanos, no verso de número 15. Você vai entender por que a necessidade do Espírito Santo. Você vai entender. Você vai entender que sem essa presença do Espírito Santo, nós somos mais um daqueles que faz o contingente no mundo, mas nós não vamos marcar um diferencial nunca. Porque se você não anda com Ele, se Ele não está com você, lá no Evangelho de São João, então disse Jesus: Ele hoje habita convosco, mas naquele dia Ele estará convosco. E o que está, Ele permanece. O que está, apesar de um tempo determinado, mas o que está, Ele permanece. Mas se você não quer que Ele esteja consigo, ninguém pode fazer isso. Ah, mas eu quero, pastor, eu quero. Então roga aquele que pode dar. Porque o que veio à frente de Jesus, ele disse que não era digno de desatar as alparcas de Jesus. Isso eu falo de João. Aquele que veio pregando o arrependimento e o batismo, porque ele foi outorgado, sim, foi dado o direito a ele dele anunciar tão somente para que o povo viesse então a arrepender. Mas ele disse que ele não era aquele que viria que o povo esperava. E chegou um momento que ele disse assim: mas aquele que vier após mim, que é antes que eu, esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Se você deseja isso nesta noite, você crê nessa palavra, a qual vai sair desse altar, esta palavra vai proporcionar a você, vai proporcionar a mim uma compreensão ampla. E eu então, nessa observância minha quanto a essa palavra, eu vou ver que eu tenho direito. Eu recebi, foi mais um dos direitos em que Deus me deu, me proporcionou. É um direito adquirido. Recebemos isso, foi um favor. Você só tem que crer e pedir, e a ser vos dado. Aleluia. Então vocês que estão em casa, se quiserem acompanhar, fiquem à vontade, porque a palavra é vida. Capítulo 8 então de Romanos, verso de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somente até aqui. Se você pode, curva a tua cabeça. Ó Deus, Tu és santo, Senhor, e em santidade vive e domina todas as coisas. O que é santo nunca vai se misturar ao imundo, ao profano, ao iníquo, não, ao ímpio, não. Mas também o Senhor não quer que nenhum desses se perde, Pai. Portanto, venham então sobre nós na noite desse dia, porque ao tomarmos então desta provisão, a qual o Senhor tem e tem deliberadamente de graça para que nós então tomamos posse, isto então, nisto nós teremos vida, Senhor. Por isso fala conosco por meio desta mensagem e assim nos abençoa, Pai. Isto para a Tua glória eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Vejamos, senão, ao que Paulo está falando justamente para o povo romano. A Roma, que mormente não desejava que Paulo fosse até ela, mas quando Paulo então estava lá, muito perseguido, ele às escondidas, ele anunciava esse evangelho, ensinando aquele povo judeu que eram convertido, ajudando aos demais que também já se encontravam convertidos, mesmo sendo outrora gente. Mas Paulo então vai falar dessas grandezas de Deus. E esse capítulo em si, ele fala muito logicamente acerca da nossa precaução, porque às vezes, irmãos, nós pensamos que temos recebido tanto bem, porque Deus é conosco, e na verdade é um equívoco da nossa parte. Nós temos recebido sim, podemos estar até recebendo por Deus, porque Deus dá. É isso que você quer? Então pegue, receba e toma posse. Mas Deus já está sabendo que esta criatura, ela não tem possibilidade de tomar posse daquilo que ela então para ela é bem. Aquilo precisava ser convertido no mal para que ele tivesse bem, mas ele acha que não, o que ele recebeu que é o bem. Lá no livro de Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para seus próprios deleites. Você já tem um, mas você quer mais um, e depois você tem dois, mas você quer mais um. Então pedes mal, porque não sabe, não há necessidade, mas para que o mundo veja e para a tua satisfação própria, então você vai então multiplicando aquelas coisas. Aquela passagem que está ali no livro de Mateus, aquele homem disse assim: eu vou derrubar esses celeiros e construirei celeiros muito maiores, para que eu possa guardar todo o bem que eu tenho. E depois eu digo: ó alma, descansa tu. A resposta foi: louco, ainda hoje mesmo pedirão a tua alma, para onde irás? Ainda hoje mesmo pedirá a tua alma, para onde irás? Então Paulo começa esse capítulo dizendo que já não há mais condenação para quem está em Cristo. Que coisa legal, que coisa bacana. Ou seja, poxa, eu estou em Cristo, eu falo de Cristo, eu vivo para Cristo, não há mais condenação para mim. Mas como toda ação produz uma reação, desde que então não há mais condenação, não há, mas continua um texto para que você fique apto, para que você fique inteirado do que é que diz a verdade, o que Deus quer de você. O texto continua: não há mais condenação. Então eu vou sobejar da vida, e eu vou viajar, e eu vou me divertir, eu vou fazer tudo aquilo que compete ao desejo do meu coração. Mas ele imediatamente ele coloca um desperto a você, a mim. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Aí pegou, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito proporciona a você, proporciona a mim vida
mas a carne não. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida. Então Deus quer que nós compreendamos essas coisas para nós tomarmos posse do melhor, irmãos. O melhor não é aquilo que você vê, que você poupa. Se você quer ser espiritual, então você tem que entender que as coisas invisíveis, elas são opostas às visíveis. As visíveis, elas são passageiras, mas as invisíveis, essas são as eternas, diz a palavra. E eu tenho que entender essas coisas. Então, quando chega aqui então, no capítulo 8 não, aqui no contexto do nosso texto bíblico nessa noite, ele vai dizer então, melhor, vamos voltar aqui um pouquinho. A minha Bíblia tem que voltar. Aleluias, glórias a Deus, glórias ao teu nome, Pai. Então diz assim: para que você então não viva segundo a carne, porque a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida. Muito bem, começamos lá então, pegamos lá atrás. Quando chegou no verso 11, ele vai dizer então: portanto, se o Espírito de Cristo, daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, habita em você, então aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vai vivificar o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Mas esse seu Espírito tem que estar então em nós. Daí então seremos vivificados e não compactuaremos mais com as coisas que são levadas pela carne, pela concupiscência, a concupiscência que está nos nossos olhos, a concupiscência que está na nossa carne, a concupiscência que está no mundo, que Deus então abomina tão grandemente. O Senhor chega a dizer o seguinte: aquele que então tem amizade do mundo, ele se torna inimigo de Deus, irmãos. Sabe o que é isso? Louvado seja Deus. Então, se esse Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, e isso nesta manhã foi falado acerca disso, porque a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, foi falado um pouco aqui na manhã desse dia. Isto tudo se deu pelo Espírito dele. Então, quanto a sermos vivificados, esse corpo em que nós estamos nele ainda, que tem toda a paixão pelo mundo, quanto a isso, é necessário que então o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, ele também venha e habita em nós. Daí sim, não é que nós somos fortes, mas o que está em nós é maior e é mais forte. Jesus faz uma parábola: o valente só rouba o valente quando então ele domina. O mais valente tem que dominar o que é valente. Daí ele rouba a casa do valente. De outro sim, ele não pode, porque o valente está lá à espera dele. Então, vamos lá, louvado seja Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, aqui o seu, mortificardes essas carnes, as obras do corpo, então vivereis. Mas para isso é necessário que você prossiga, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, você obedece, você muda o seu caráter. Você tem possibilidade agora de resistir então às paixões, tudo quanto envolve os prazeres que está no corpo da carne. Esse corpo da carne que se opõe ao Espírito. O Espírito quer fazer a vontade dele, mas a carne quer fazer a sua vontade. Então diz que há uma briga entre si, para que um se oponha ao outro, para fazer o que quereis. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E portanto então veio o nosso texto. Aleluias. Veio o nosso texto. Porque não recebeste, aí ele está implicando para que o povo romano, e para que nós entendemos
que não foi esse o Espírito que Deus nos deu. Aliás, o Espírito que Deus nos deu fora criado por Ele mesmo. O que diz, irmãos? Eu gosto muito de quando o Espírito Santo me leva assim a esses caminhos. O que diz então a Bíblia no livro de Eclesiastes? No livro de Eclesiastes, o Espírito volta para Deus que o deu. Aí, então foi Deus que criou, não foi senão Deus, não foi gerado, não veio de outra forma, Deus o tinha e inseriu. Quando sopra então em nós, ao sair da madre e da mãe, então Deus colocou em mim, colocou em você um Espírito. Então lá em Eclesiastes ele vai dizer assim: o Espírito volta para Deus que o deu. Aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, olha. Porque você não recebeu o espírito de escravidão. Jamais. Deus, aí eu criei esse espírito aqui, esse é de escravidão. Eu vou dar então essa vida. Que é isso? Que Deus é esse? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não, Ele não te deu. Ele não te deu, mas atente para qual foi que você recebeu aquela. Para outra vez estardes em temor. Mas, esse é o que Ele te deu. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Sabe o que é isso? Aleluia, louvado seja Deus. Neste capítulo mesmo aqui, ele vai dizer que então Jesus é o primogênito de muitos irmãos. E Jesus depois diz que ainda não se envergonha de nos chamar de irmão. Olha que privilégio. Bendito seja o nome do Senhor. Atente para isso. Eu já falei várias vezes, eu sou o último da minha casa. Então, muitas vezes até joguei pedra nos meus irmãos. Não queria obedecer, mas porque eles também não queriam fazer a minha vontade. Jesus é diferente, irmãos. Jogava umas pedras, jogava uns pedaços de pau em cima, porque não queria fazer a minha vontade. Porém, eu sempre quis estar ali, ó, agasalhado, guardado pelos meus irmãos. Hoje, espiritualmente falando, não é diferente, irmãos. Você tem um irmão, e ele é teu irmão, e ele é Senhor. Sim, ele é Senhor. E apesar disso, porque ele disse: e eu não me envergonharei de dizer diante do meu Pai que são meus irmãos. Não. E Deus diz que ele então é o primogênito de muitos irmãos, então nós somos irmãos dele. Por isso que não podemos viver intriga entre nós, porque ele, como irmão mais velho, vai chegar e vai puxar a nossa orelhinha, e vai puxar e vai doer. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui. Esse mais que você tem que absorver. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, olha lá, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, e é o de Deus, testifica com o nosso espírito, que é do homem, que somos filhos de Deus. Que coisa linda. Então, quando o meu espírito ele entende isto, ele regozija, e ele vai contender com a minha carne, para a minha carne não perder essa oportunidade, não manchá-lo. Sabe aquela questão? Você chega em mim e diz assim para mim assim: você pode ser meu fiador disto, não importa o que seja. Eu digo assim: posso. E eu vou lá e assino então por você, porque eu posso e quero. Então é isso. Eu vou lá então, muito bem. Agora eu espero que você então, naquilo que eu fui para você fiador, você seja responsável. Mas se por acaso você não é responsável com aquele compromisso, vai deixar quem mal? A mim, não é mais ninguém. É eu que vou ficar de fato mal. Aqui, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então já está certo. Agora, se eu rejeito, então o Pai já não vai me ver mais como filho, porque o Espírito, ele foi lá e testificou com o nosso Espírito. Porém o nosso Espírito, ele não conseguiu combater. Ele foi vencido pela carne, que é o que está aqui, olha.
que é o que está aqui. Aliás, eu já falei agora há pouco, mas é o que está aqui. Venham para cá, para Gálatas, capítulo 5, por favor. Gálatas, capítulo de número 5, por gentileza. Aleluias. Nós vamos ver aqui o que é que está falando então concernente a isto que nós estamos vendo aqui. Aleluias. Gálatas no capítulo 5. Aqui, ó. O Espírito está querendo, ele está querendo superar, mas está tendo uma barreira, está tendo uma dificuldade. Mesmo ele tendo ciência de tudo, e ele incrementa essa ciência na carne, porém a carne, ela tem a concupiscência, a carne tem as paixões, ela tem as inclinações, ela acha que é melhor assim, para a carne mesmo. Aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não é espírito minúsculo. Andai naquele lá que te guia e você se torna filho, naquele que você recebeu, você não recebeu de adoção, de temor. Olha lá, ó. Andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, que é a nossa debilidade. Amém? Olha lá, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, ou seja, sujeito às paixões da carne, você não está. Mas desde que você então não permita que a sua carne o vença, a sua carne corrompe. Aqui, ó. Então ele testifica: eu já tenho convicção de que eu sou, na verdade, filho de Deus. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Quando a pessoa diz assim: você tem certeza da tua salvação? Já vi homens grandes no Evangelho dizer assim: a gente nem mesmo tem. Tem uma palavra que nos inspira, irmãos, ali no livro de Zacarias, profeta Zacarias, um dos profetas menor, lá no capítulo 14, Zacarias diz então que naquele dia, 1/3 da terra será inspirado. Aliás, é 1/3 será inspirado. Melhor, não, 2/3, desculpa, muito mais, 2/3 será inspirado. E aquele 1/3 que sobrar, ele vai sofrer todo aquele processo, né, para ter direito à vida eterna. Mas, veja bem, esse mesmo Espírito, ele testifica com o nosso. Então, quando ele testifica com o meu, eu olho para o meu estado em que a minha carne tem prevalecido, e imediatamente por causa desse propósito eu me esforço para não deixar ser vencido de forma alguma. Então, portanto, essa convicção, ela não sai de mim, que eu estou salvo sim, porque eu confessei a Jesus, eu estou a perseverar em Jesus, eu tenho vivido segundo o Evangelho em que eu aprendo com Ele, e eu tenho me esforçado para estar plantado nesse Evangelho. Então eu tenho a certeza que eu estou salvo, eu não tenho dúvida quanto a isso aí. E isto não pode estar no coração de um crente: será que eu vou? Mas diz que 2/3, o problema é de 2/3 porque eles não querem, mas eu quero, e eu vou perseverar até o fim, porque o mandamento é esse, lá no capítulo 23 de Mateus: os que perseverarem então até o fim, então receberão a salvação. Eu vou perseverar, mas eu não posso perseverar sozinho, ou mesmo então com esse Espírito qual Deus me deu, e eu andar desordenado. Ele vai se distanciando de mim, e eu não vou ter mais a oportunidade para ser forte, para suportar as tentações. Eu não serei capaz na carne, nem eu, nem nenhum outro. Aleluias. Vamos aqui, nós vamos terminar. E se nós somos filhos, porque ele disse que nós somos, atente para isso, crente. Se nós somos filhos, somos logo então herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Somos parte dele, da herança, temos parte da herança, e é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Iremos então naquele dia
ter o acesso ao Pai. Seremos sim recebidos, como diz a tua palavra: vinde bendito do Senhor. Entra, venha e entra no gozo do teu Senhor. Sim, nunca mais essas lágrimas vai derramar sobre os teus olhos. Eu tenho direito a tudo isso, então eu começo já a ver isso aí. Uma vez que eu tenho direito, eu começo a ver isso aí. Não é nenhuma surpresa para mim. Eu tenho convicção de que irei tomar posse de todas essas maravilhas. Isso está dentro de mim por ato de fé, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Portanto, eu tenho direito então à vida eterna, não tenho nenhuma dúvida. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se é então, é certo que com Ele mesmo que estamos aqui, estamos sim, somos esculachados, escandalizados, perseguidos, rejeitados. Tudo bem, não tem problema, mas o que importa é que estejamos com Ele. Olha lá, é certo-se que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos então naquele dia glorificados. Andaremos por onde Ele anda, viveremos as delícias de que Ele tem. Sim, sem sombra de dúvida, nós estaremos entre eles, seremos galardoados, receberemos a nossa coroa, aquela coroa que o justo juiz separou. Sim, antes da fundação do mundo, seremos galardoados. Mediante a tudo que nós fizermos, é a razão de aumentar em nossa coroa as pedras, ou então ela ficar com uma única pedra. Louvados, mas nós seremos galardoados, porque é a palavra dele. Ele afirma isso para mim e para você. Tudo é possível, guarda isso na cabeça, tudo é possível ao que crê. Aonde você está, se você agora levar o teu coração a Deus, eu vou orar, você pode também, sem sombra de dúvida, receber o Espírito de Cristo, porque temos a palavra que nos afirma isso. Você deseja dons, buscai-o com zelo. Não é hoje buscou, mas amanhã deixou de buscar. E isso é insistentemente, é de dia, é de noite, é de madrugada. Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Pai, e depois que me des, então me ensina o que é que eu vou fazer, e por aí vai. Qual é pai que um filho pedindo algo para ele rejeita, amor? Quantas vezes que eu tirei de mim e da minha esposa, somos pais, tirei de mim e da minha esposa para dar à nossa filha, a nossa única filha. Quantas vezes? Eu me lembro que uma época minha esposa precisava de fazer um tratamento dentário, e a gente retardou tudo aquilo lá para cuidar dos dentes da minha filha, sabe? E a Bíblia diz que vós sendo mal, se teu filho pedir um peixe, tu dará a ele um balisco. Não, pedindo um pão, você dará a ele um balisco. Pedindo um peixe, você dará alguma coisa assim. Você vai dar aquilo que vai fazer mal ao teu filho. Ora, eu que sou homem, que sou mau, me sacrifiquei, e até hoje, se a minha filha depender de mim, eu estou ali. Eu que sou mau, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então tu curva a tua cabeça, querido, onde você se encontra, curva a tua cabeça. Deus, tu és sim a justiça, a verdade, a fidelidade. Tu és santo. De eternidade em eternidade, o Senhor preparou para nós, no entanto, o melhor, Pai. E segundo a Tua palavra, que não nos deu um espírito de temor, de fraqueza, um espírito para outra vez estar confundido, não. Mas nos deste um espírito de adoção, meu Deus, e Tu tens promessa, que se Teu Filho, sim, meu Deus, se então assim como o Senhor pelo Teu Espírito ressuscitou a Jesus, se esse mesmo Espírito também, porém, se estiver em nós, nós também havemos de vivificar os nossos corpos mortais. Mas portanto, não só isso, Pai, mas também tomaremos posse então do batismo, aquele o qual João declarou que ele não, mas que Cristo viria e nos batizaria, batizaria-nos com o Santo Espírito. Então faça com que a esse ouvinte, a todos aqueles, Pai, que ainda não tiveram essa sensação, não receberam esse bem maior,
seja selado na noite desse dia, descendo para que cumpra a tua palavra e ele permaneça em nós, porque o Senhor disse que ele então estará conosco até aqueles dias, Pai. Então faça, meu Deus, com que flua dos altos céus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha cadeia, não tenha embaraço, não tenha aguilhões, não tenha correntes, amarras, algemas, mas celas todas se partem com a preciosa presença daquele que Jesus disse: e se com o Espírito do Senhor eu o expulso, conseguintemente é chegado a vós o reino dos céus. E assim então entra sobre a vida dessa pessoa, Pai, para que haja um estímulo sobre ela, para que nós juntos nos tornamos uma corrente mais forte, juntamente, Pai, com teu Santo Espírito, seremos maiores, seremos melhores, isto para a tua glória, Pai. Abençoa a vida desse homem, desta mulher, desse jovem, desse senhor, abençoa e consagra e derrama teu Espírito, isto para a tua glória, te peço, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, aleluias. Louvado seja Deus. Chegamos ao final. Espero que eu pude contribuir mais um pouco com todos aqueles que me ouviram. Deus os abençoe. Se Ele permitir, então, nós nos veremos aqui no domingo de manhã, culto de adoração, novamente uma palavra que produza para nós vida, amém? Vou me despedindo aqui então da página Terra Convertida e também me despedirei de vocês. Ficam todos com a graça, com a paz. Foi muito bom estar comigo nesta noite, porque sozinho ninguém pode fazer nada. Assim como tu está crendo, me dá maior vigor para que eu anuncie esta palavra. Deus os abençoe. Ficam todos com a graça, com a paz. Tchau, tchau. Aleluias. Louvado seja Deus.